Boa tarde, gente. Não sei qual é a hora que você vai estar vendo essa aula, esse vídeo, mas estamos aqui para a gente estudar um pouquinho, né? Você é aluno do 7º ano, aí, a turma da manhã, da tarde, que está em casa, vamos exercitar um pouquinho, né? Pegue o livro de vocês, na página 92, e vamos fazer um estudo sobre o texto. Depois vou passar para vocês uma atividade para vocês fazerem em casa e numa outra oportunidade a gente vai corrigir, tá bom? Pegue lá, página 92, capítulo 3. A gente está começando um novo capítulo do livro, que vai falar sobre um pouco sobre as crônicas, né? Nesse capítulo a gente vai estudar um pouquinho sobre crônica, que a professora Eveline com certeza vai explicar melhor para vocês, né? Isso na área de redação. E nós da área de língua portuguesa, estudar alguns textos, algumas crônicas, tá? Mas dentro desse capítulo, dependendo do tempo que a gente fica em quarentena, né, a gente vai estudar ainda a questão dos verbos, revisar um pouco dos verbos, que a gente já viu isso no ano passado, os advérbios e também na parte de ortografia, o uso do S, do Z e X. Já pegou o livro? Já está com a página aberta aí? Então vamos lá, a primeira crônica que aparece aí, o primeiro texto, na página 92, que tem como título No Meu Tempo. É bom saber que a crônica é um texto curto, e tem uma curiosidade em termos da crônica, porque esse termo crônica vem de Cronos. Não sei se vocês lembram, Cronos era um deus da mitologia grega e comia os próprios filhos, né? Inclusive Zeus, o grande deus dos deuses, que faz parte dessa trilogia dos filhos de Cronos. Tá? O texto que a gente vai ler foi escrito por Luiz Fernando Veríssimo. É um texto que fala da época de escola, né? Das turmas que há na escola. Vocês vão ver aí alguma semelhança com coisas que acontecem no nosso dia a dia, hoje, né? No dia de hoje. Luiz Fernando Veríssimo foi um escritor que nasceu em 1936, ele é filho de um outro escritor muito famoso, Érico Veríssimo. Tá? E ele escreve muita crônica para jornais, vários jornais do Brasil recebem uma crônica dele todos os dias, diariamente ou mensalmente. Ele é um dos maiores cronistas do nosso país. Então acompanhe a leitura aí. No meu tempo frequentador de aulas, estudante seria um exagero. Era assim. A não ser quando a professora ou o professor designasse o lugar de cada um segundo a ordem. Ordem como alfabética. E nesse caso eu era condenado pelo sobrenome a sentar no fundo da sala, junto com os eis e os outros veis. Os alunos se distribuíam pelas carteiras de acordo com uma geografia social espontânea, nem sempre bem definida, mas reincidente. Na frente sentava a turma do apagador. Era assim chamado porque era eles que a professora recorria para ajudar a limpar o quadro negro e os próprios apagadores. Nunca entendi bem porque se sujar com pó de giz era considerado privilégio. Deixa eu explicar aqui. Por que giz? Porque naquela época se usava, era um quadro verde e usava-se uma pedra de giz. E quando você escrevia, sempre soltava um pozinho, quando você apagava também esse pó se soltava, sujava, e às vezes sujava a gente, né? Bastante. E aí está falando que a turma do apagador, essa turma que não entendia por que era um privilégio apagar o quadro e depois ficar todo sujo com pó de giz. Mas vamos continuar. Porque essa turma era a elite, diz ele, visto pelo resto da turma como os favoritos e até mesmo invejado e desastrado. Tudo na mesma intensidade. Quando passavam para o grau superiores, os apagadores podiam perder sua função e deixar de ser os queridinhos da tia, mas mantinham seus lugares e sua pose, esperando o dia da reabilitação com todas as aristocracias tornadas irrelevantes. Não se deve confundir a turma do apagador com os certinhos e os bunda de aço. Os certinhos, eles ocupavam as primeiras fileiras para não se misturarem com a massa, que sentava lá atrás. Os bundas de aço, para estarem mais perto do quadro negro e não perderem nada.
Todos os apagadores eram certinhos, mas nem todos os certinhos eram apagadores. E os bunda de aço não eram necessariamente certinhos. Muitos bunda de aço, por exemplo, eram excêntricos, introvertidos, ansiosos, enfim, esquisitos. Já os certinhos autênticos se definiam pelo que não eram. Não eram nem puxa-sacos, como os apagadores, nem estranhos, como os bunda de aço. E também não eram medíocres, como a massa. E nem bagunceiros, como as criaturas do abismo, que sentavam lá no fundão. Sua principal característica eram os livros encapados com perfeição. Atrás dos apagadores, dos certinhos e do bunda de aço, ficava a massa, dividida em núcleos como o núcleo do nem aí, davam mais atenção aos próprios cabelos, já tinham interesse em comum, sentavam juntos, o clube de debate, algumas celebridades, a garota mais bonita da turma, o cara que desenhava quadrinhos de sacanagem, e seus respectivos ciclos de admiradores. E nós, do centrão desconsolado, que só tínhamos em comum a vontade de estar em outro lugar, menos na sala. E no fundo sentavam as criaturas do abismo, cuja única comunicação com a frente da sala eram ocasionais. Os ocasionais mísseis que disparavam lá de trás. Incluiu desde o gordo que arrotava, em vários tons de um proto-dark, provavelmente a primeira da história com tatuagem na coxa. Mas isso tudo, claro, foi na Idade Média. Mesmo vivendo no tempo que a gente está, século XXI, essa retratação dessa sala, parece que você já deve ter se enquadrado em alguns aqui, né? Aquelas pessoas que sentam lá atrás, pessoas que sentam na frente. Você deve estar pensando aí, fulano de tal é isso, fulano de tal é isso. Tal. Essa talvez não seja a intenção do texto, mas era uma realidade, foi uma nomenclatura que ele usou na época em que ele estava em sala de aula. Claro, isso aqui é uma crônica. A crônica, ela é um texto tirado do dia a dia, de eventos que acontecem no dia a dia, nesse caso aqui, em sala de aula. Claro que a gente vai poder perceber uma semelhança muito grande com a sala que a gente vive, com a turma que a gente está nesse ano de 2020. É muito parecido, até porque não muda muito, né? Essa questão de sala de aula, tanto do século passado quanto de hoje, não muda muito. Muda os personagens, mas as nomenclaturas permanecem as mesmas, o comportamento às vezes são os mesmos. Você deve ter percebido que aqui do lado tem um dicionário, algumas palavras aí que estão em azul destacado no livro, e ao lado você tem aqui em lilás o glossário, o dicionário, né? Reincidente é aquele que se repete, destratada, aquela pessoa que é maltratada. O protodark, que apareceu aqui no final, no último parágrafo, significa primeiro de todos, e uma pessoa dark, que era uma pessoa que se vestia inteiramente de preto, na moda da época. Na época as pessoas eram dark aí, e se vestiam de preto. E aí você tem a ideia do protodark. Teve que estar caindo uma chuva aqui, né? Está chovendo bastante. Mas vamos lá. Eu queria deixar com vocês uma leitura, vocês podem reler de novo, marcar alguma coisa, e aí fazer uma pergunta, pode perguntar para a gente, aí via WhatsApp, que a gente responde. Mas eu quero deixar com vocês uma atividade aqui, essa atividade da página 94, que vai da primeira questão até a questão 15 da página 97. Na próxima aula, a gente vai então responder com vocês para ver o que você está. Mas é para fazer atividade, não é para fingir que faz, na hora que eu der a resposta você marcar, não. Em vez de você ficar aí no Free Fire, na internet, né, vendo outras coisas que não deveria ver, ou dormindo demais, acorda, vai lá, faz atividade. Esse tempo não foi feito só para isso. Vamos tentar nos movimentar. E movimentar o cérebro é bom, né? Ok? Então façam atividade e depois nós estaremos fazendo a correção junto com vocês na próxima videoaula, ok? Um abraço, tchau, tchau.